paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje vou finalizar aquele tema, que é sobre a história de Abraão e seus descendentes. Quero que os irmãos me acompanhem. O último vídeo que eu fiz, lembre-se que Moisés ficou ao pé do Monte Sinai, E Deus ia lhe dar instruções para que ele fosse resgatar o povo de Israel que estava servindo de escravo lá no Egito. Abram suas Bíblias e me acompanhem. Aqui em Êxodo 3, irmãos, começando aqui pelo versículo 7, diz o seguinte: Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do perizeu, do aveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Bem, irmãos, aqui nessa passagem de Êxodo 3, a gente vê claramente Deus falando com Moisés, lá no Monte Sinai, pedindo que ele vá libertar o povo de Israel que estava no Egito, estava sendo escravizado por Faraó. E assim ele o faz. Para que nós entendamos isso melhor, a gente tem que ir aqui no mapa, no planeta Terra, que fica o Brasil, a gente vai justamente para a localidade onde fica o berço da civilização, como eu já expliquei em outros vídeos. Vou aproximar aqui, aqui fica o Mar Vermelho, e aqui fica o Monte Sinai, onde Moisés fala com Deus e recebe todas as instruções para libertar o povo de Israel que estava sendo escravo aqui no Egito. E assim ele o faz. Ele sai daqui, vai para Midian, de Midian, que é a sua localidade onde morava, e lá ele parte com a missão de libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado por Faraó aqui no Egito. E assim acontece as 10 pragas. Na última praga, o Faraó o liberta e ele sai em direção ao Mar Vermelho, conduzido por Moisés, todo o povo de Israel. A Bíblia também fala que o exército de Faraó segue depois, para trazer de volta. Mas Deus abre o Mar Vermelho e o povo de Israel passa aqui para a região do Monte Sinai. E todo o povo de Faraó é morto aqui ao atravessar o Mar Vermelho, porque Deus fecha o Mar Vermelho para que eles não passem. A Bíblia também diz que Moisés recebe todos os mandamentos de Deus aqui em cima do Monte Sinai, passa 40 noites e 40 dias aqui em cima do Monte Sinai. Quando desce, o povo de Israel que estava no pé do monte tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando, e a ira de Deus cai sobre eles, E tem toda uma consequência, irmãos. Moisés se revolta, quebra as 2 tábuas, dos mandamentos, mas Deus pede que ele suba de novo, e recebe novamente as 2 tábuas de pedra com os mandamentos e todas as ordenanças, para passar para o povo de Israel. E por causa do pecado, eles passam 40 anos vagando aqui no deserto do Sinai. Todo o povo de Israel. A Bíblia também fala que todo o povo que saiu aqui do Egito, o povo de Israel, só quem entrou aqui na terra de Canaã, do povo mais velho, foi Caleb e Josué. Os demais todos pereceram aqui no deserto, todos foram mortos. Só não a geração mais nova, que foi conduzido por Josué para conquistar Canaã. A Bíblia também fala que Moisés, ao chegar aqui, contempla, daqui das montanhas, contempla a terra de Canaã, mas não chega a entrar, porque Deus não o consente, e ele morre aqui próximo à terra de Canaã. Mas Josué e Caleb conduzem todo o povo, toda uma geração mais nova, para conquistar a terra de Canaã. Vários povos já habitavam esta região, povos idólatras, povos que não conheciam o Deus verdadeiro.
E assim Josué assume o lugar de Moisés e atravessa com o povo de Israel para conquistar Canaã. E a primeira cidade a ser conquistada após aqui o Rio Jordão é a cidade de Jericó. Bem, mas a gente vê aqui que quando Josué entra, né, que a primeira cidade a conquistar foi Jericó, e a partir daí ele conquista toda essa região aqui de Canaã. Ele vence os inimigos, porém não matam a todos, né? E aqui acontece a divisão deste território, né, entre as 12 tribos de Israel. A Bíblia também diz, irmãos, que a única tribo que não teve parte nenhuma foi a tribo de Levi, porque Deus os separou para que cuidasse das coisas espirituais, né? Aí foi da onde viriam os sacerdotes, o sumo sacerdote, tudo era da tribo de Levi. E os demais ficaram cada carro com seu pedaço aqui na terra de Canaã, dominando a sua área. A Bíblia também diz que a partir daí entra o período de juízo, né? Que é onde termina com Samuel. Este período, irmãos, é justamente o período onde Deus levanta os seus representantes para governar a região de Canaã. E aparece neste período vários juízes, né, que nem está escrito na Bíblia. E o último juiz de transição que a gente vê na Bíblia foi Samuel, né? Porque a Bíblia também diz que o povo de Israel começa a reclamar e pedir um rei. E assim Deus o concede e usa Samuel, que era um sumo sacerdote, para ungir o primeiro rei de Israel. Foi justamente Saul, que era filho de Quis. Samuel procura Saul e o encontra, né, que era um dos filhos de Quis, e unge Samuel como o primeiro reino de Israel. E ele governa 40 anos. A Bíblia também diz que Saul se desvia dos caminhos de Deus e Deus resolve ungir outro rei, que nesse caso entra Davi, né? Para quem sabe da história, Saul morre, né? Morre em batalha, né? Com seu filho, e Davi é apresentado como o novo rei, né? Deus pede a Samuel para ungir Davi, e Davi, a partir dali, passa a ser o novo reino de Israel. A Bíblia também diz que Davi governa mais 40 anos. Ao morrer, deixa seu filho como sucessor, né, Salomão, que também governa 40 anos, totalizando assim um período de 120 anos de Reino Unido. Quando o rei Salomão morre, fica seu filho Roboão. Mas a Bíblia também fala que o povo de Israel há um descontentamento com o governo de Roboão, há uma discordância e resolve dividir o reino em dois, ficando assim o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte conhecido como Reino de Israel e o reino do sul, aqui abaixo, conhecido como Reino de Judá. Só que o reino do norte ficou constituído por 10 tribos, as 10 tribos de Israel. E com o reino do sul, ou o reino de Judá, ficaram 2 tribos, que eram constituídos por Judá e Benjamim. Vamos fazer aqui uma linha imaginária aqui, que fica mais ou menos aqui, pegando um mar morto, aqui para cima, do lado norte, ficava o reino do norte, ou o reino de Israel, aonde a capital era Samaria. E aqui abaixo ficava o reino de Judá, ou o reino do sul, aonde a capital era Jerusalém, e aonde ficava também o templo que foi construído por rei Salomão, ficou dentro do reino do sul, o reino de Judá. A Bíblia também fala, irmãos, que os assírios que ficavam aqui nessa região vieram e conquistaram aqui o reino do norte. Tomaram, né? Saquearam e tomaram o reino do norte e levaram todo esse povo aqui para regiões onde eles moravam. E lá eles se misturaram com os povos pagãos e se desviaram totalmente dos caminhos de Deus, todo esse povo aqui do Reino do Norte. É por isso, irmãos, que os samaritanos que moravam aqui nessa região, que faziam parte do Reino do Norte, não eram aceitos aqui pelos judeus, porque eles se misturaram com os povos pagãos e se desviaram dos caminhos de Deus por várias gerações.
os assírios tomam, né, conquista aqui o reino do norte e espalha todo o povo de Israel aqui na região deles aqui, e eles misturam com os povos pagãos e começa a adorar outros deuses. A Bíblia também fala, irmãos, que aqui no reino de Judá, o reino do sul, onde é a capital Jerusalém, mais tarde foi conquistada, foi tomada pelo rei da Babilônia, né, que ficava justamente aqui nessa região. Eles vêm, conquistam aqui, né, o Nabucodonosor, né, com seu exército, toma Judá, né, após alguns anos da queda do reino do norte. Ele usa uma política diferente aqui dos assírios. O Nabucodonosor pega as pessoas intelectuais, né, as pessoas próximas ao reino, e levam para o seu palácio. No caso, tem uma história de Daniel, seus amigos, foi colocado no fogo, né, para quem sabe da história, e todo um povo que fazia parte da corte foi levado para o palácio de Nabucodonosor. E os demais que eram de menos importância ficou aqui na região de Judá, sendo governado por pessoas colocadas por Nabucodonosor. E assim acontece porque já estava previsto na profecia de Jeremias que o reino de Judá seria tomado por Nabucodonosor e eles ficariam 70 anos submissos à Babilônia, né? Assim se cumpriu a profecia de Jeremias. Mas após isso aí também a Bíblia diz também que os persas derrotam os babilônicos e liberam o povo de Israel, e eles vêm novamente morar aqui nesta região de Judá. A Bíblia também diz, irmãos, uma coisa interessante, é que aqui no reino de Judá, em todo esse tempo, acontece somente uma dinastia com 20 reis que dominaram essa região aqui do Reino do Sul. Uma só dinastia que vem justamente da linhagem de Davi, né? Da linhagem de Davi. Uma só dinastia, quer dizer, uma só família governa essa região aqui até o nascimento de Cristo. Ao contrário aqui do Reino do Norte. O Reino do Norte foram 9 dinastias, 9 famílias diferentes que governaram neste período que estiveram aqui, né, dividido, com 19 reis, né, que tomaram conta aqui desta região, até que os assírios vieram e venceram eles e levaram para suas regiões. Pois é, irmão, a gente vê aqui que do Reino do Sul, né, o reino de Judá, onde a capital é Jerusalém, aonde aconteceu só uma dinastia que veio desde da época de Davi. Nessa descendência nasce o Filho de Deus, né? Nasce o nosso Salvador. Porque esse povo aqui se mantiver mais ou menos fiel a Deus. Esse pessoal aqui não se desviar dos caminhos de Deus para adorar a Deus pagãos, a outros deuses. Ao contrário do reino do norte, que era constituído por 10 tribos, estes se desviaram totalmente dos caminhos de Deus e tiveram consequências sérias. Por conta disso, o povo aqui de Jerusalém não deixavam que os samaritanos entrassem dentro do templo, porque os judeus aqui, que consideravam limpos, tinham eles como contaminados justamente pela sua história, né? Pela uma história de desvio total dos caminhos de Deus. Pois é isso, irmãos, eu espero ter ajudado. Resumi o máximo para que o vídeo não se alongasse tanto, porque se eu fosse entrar em detalhe, era muita coisa, né, a ser dita, né, irmãos, mas espero que os irmãos tenham entendido mais ou menos o básico, né, assim como eu entendi, né, porque é muito bom, irmãos, a gente saber das histórias dos personagens bíblicos, da soberania de Deus, das providências de Deus, porque a gente vê que Deus vem cumprindo a ponto e vírgula tudo o que está nas profecias. O que ainda não foi cumprido vai se cumprir, isso aí eu tenho certeza. E a gente vendo assim toda a região, a gente se familiariza melhor, a gente tem uma noção melhor como foi que esse povo viveu, a história, como foi que Deus agiu sobre as vidas deles. E a gente tomar como exemplo para nós nos dias de hoje, porque Deus não muda, né? Deus é uma pessoa só.
Ele só quer o nosso bem, mas quando nós se desviamos dos seus caminhos, a sua ira cai sobre nós. Tem sido assim desde o princípio, irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado e até o próximo vídeo que irei fazer a respeito de outros temas. Fique na paz, fique com Deus e até os próximos vídeos. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei